Política do Dia no Ar, já acolhendo aqui com muito carinho os nossos participantes deste quadro. Edna Maciel, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo e a vocês. Aproveitando boa tarde da Edna, também quero mandar um grande boa tarde, muito obrigado pela audiência ao nosso querido estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pelas redes sociais e também pela internet. Aquele abraço, né, Edna? É sim, principalmente para o meu Realengo e minha Ilha do Governador, faço logo. Salve, salve Realengo. Obrigado, Edna, seja bem-vinda. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, telespectadores de todo o Brasil, boa tarde. Eliezer, manda um abraço especial para os telespectadores do Promorá, aquele abraço à Zona Sul de Teresina, muito bom contar com a audiência de vocês. João Magalhães, nosso abraço é para quem? Boa tarde, Lívio. O nosso abraço, sem dúvida nenhuma, é para todo mundo que acompanha o Política do Dia no interior do estado, pela internet, pelas redes sociais, pelo canal da Áudio TV no YouTube, tanto em Esperantina quanto em Morro do Chapéu, que é a minha região lá no território dos Cocais, que sem dúvida nenhuma concede uma boa audiência à TV O Dia. Morro do Chapéu fica em polvorosa quando o João Magalhães entra no ar. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar o nosso quadro de hoje. Quem traz o nosso primeiro assunto? Oi, Lívio. Deixa eu começar aqui. À vontade. É porque na tarde de ontem o Tribunal Regional Eleitoral adiou o processo das eleições lá no município de Juazeiro do Piauí. Sim. Para contextualizar aqui a notícia, ano passado houve eleição para a prefeitura lá de Juazeiro do Piauí, no entanto o vencedor, Tônio Veríssimo, do Partido dos Trabalhadores, chegou a ser diplomado, mas teve seu registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral. Por isso, o TSE optou por marcar uma nova eleição para o município. E esta eleição estava agendada para este domingo, 11 de abril. No entanto, por conta da pandemia, por conta aí dos números, né, dos tristes números que a gente tem, tanto de infecções quanto de óbitos, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral optou por adiar essa eleição. Ainda não tem data marcada. A campanha continua. Os atos de campanha realizados lá no município de Juazeiro do Piauí continuam em vigência. No entanto, a data da eleição, que seria agora no próximo domingo, ainda não tem um novo dia marcado. É bom lembrar que lá em Juazeiro do Piauí, dois candidatos, duas coligações disputam o comando do município. Um vinculado ao P, Wilson Gomes, que é candidato da base, e também o adversário dele é do PSD, doutor Cristiano. Ele oposição. Esses dois grupos vão disputar o comando da prefeitura do Piauí. Ainda não tem dia, ainda não tem data marcada. Ok. Elias, o que você acha desse assunto aqui? Nós estamos diante de uma eleição que foi adiada como justificativa à pandemia do novo coronavírus, mas lembrando que em 2020 nós tivemos, por assim dizer, o grosso da campanha política em contexto de pandemia também. Esse é o ponto, fica este grande questionamento. Porque ano passado, quando também vivíamos, infelizmente, essa crise sanitária, crise na saúde, crise na economia, aconteceu a eleição e agora este ano a eleição lá no município piauiense de Juazeiro tem sido adiada por conta da pandemia. Será que a preocupação mudou? Será que a forma de gerir mudou? A concepção dos gestores agora é diferente? Será que agora se quer salvar vidas e ano passado não se queria salvar vidas? É o tipo de situação que realmente nos incomoda bastante, porque se pandemia, se situação de saúde é critério para o adiamento de um pleito, isso deveria ter acontecido ano passado. Propostas dessa natureza foram defendidas por algumas correntes políticas, mas não. No final das contas, as eleições aconteceram em todos os municípios brasileiros e agora vivemos com essa dualidade de concepções, de decisões, enfim. Claro, queremos que as vidas sejam protegidas, mas que se respeite também o processo eleitoral. A cidade não pode ficar sem um governante eleito pelo povo, a democracia precisa ser exercida e tenho certeza que esse é um dos anseios da população do município. Bom, agora, se me permitem, nós estamos aí com os números altíssimos, gente. Sabemos sim do direito, da democracia, que temos sim que votar, que escolher nossos gestores. Agora, esse é um período crítico
qualquer sinal, mesmo cumprindo, a gente está vendo aí o início do pagamento do auxílio emergencial, como é que já está todo mundo preocupado aí com a questão de tumultos, nem de tumultos, mas de pequenas aglomerações. A situação chegou a um ponto que pequenas aglomerações, elas causam muita preocupação com a questão sanitária. Então, eu acho que sim, é válido toda e qualquer medida das autoridades maiores em preservar a saúde de todos. Eu concordo até que as eleições passadas também deveriam ter tido mais critério, mas tanto foi negativo que nós estamos vendo aí os números, né? Tanto de toda e qualquer aglomeração, esse é o resultado que nós estamos vivendo, é o resultado que já aconteceu. Então, eu creio que essa é uma medida acertada. Olha, Edna... Sim, vai, João. Só para concluir a informação, o município lá de Juazeiro do Piauí, sendo comandado pelo presidente da Câmara Municipal da cidade, Edmilson Reis, e disputam realmente as eleições, essa eleição suplementar, Wilson Gomes e Cristiano Galdino. Wilson Gomes pelo PCdoB, pela situação, e Cristiano Galdino pelo PSD, pela oposição. Eu quero só fazer aqui uma observação, porque sempre os especialistas e, é claro, a própria população criticou muito a realização do período eleitoral do ano de 2020. Sempre a população, quando é responsabilizada pela situação que estamos vivenciando da pandemia do novo coronavírus, porque geralmente cai para a conta da população as aglomerações, a falta de critério e realmente este grande explosão de contágio sempre cai para a população. Mas é muito revoltante, eu acredito que a palavra é essa, quando nós observamos até um comentário que o Eliezer já fazia. Antigamente se permitia, agora não é permitido se fazer eleições por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós tivemos vários projetos apresentados aqui pelo sistema de comunicação pedindo o adiamento dessas eleições em contexto de pandemia. Se estamos em uma situação tão grave de pandemia, nós tivemos sim também a contribuição das eleições de 2020, claro. Porque só o que aconteceu foram aglomerações, contato corpo a corpo, tudo que não se deveria ter feito. E é claro, a população sempre questionou e sempre disse: por que manter as eleições se estamos em um contexto gritante de pandemia? Eu acredito que é muito difícil, depois de tudo que foi registrado, você cobrar postura, você cobrar uma posição da sociedade, sendo que, na hora das eleições, foi tudo permitido. Aí agora, quando se está em um contexto gritante, culpa-se o povo, porque o povo se aglomera. Mas eu acredito que o povo se aglomera porque não teve bons exemplos. Nós aqui no Jornal O Dia News já apresentamos, inclusive, um mau exemplo do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, exato, que estava em contexto doméstico, se reunindo com outras pessoas, sem máscara. São esses maus exemplos que, de certa forma, acabam por influenciar a atitude da sociedade e que deixam sempre no ar. Ué, eles podem e nós não? Eu realmente acredito que dar maus exemplos e depois jogar para o povo a responsabilidade das aglomerações não é justo. Acho correto. Lívio. Diga, meu filho. Lívio, só ainda em relação a essas questões de aglomerações, é bom lembrar que a Prefeitura de Teresina continua errando no que diz respeito a essas atividades que envolvem a agenda do prefeito Dr. Pessoa. Ontem mesmo, ele assinou a ordem de serviço lá para construção da galeria da Zona Leste e, infelizmente, a gente observou uma sala minúscula, um espaço pequeno, com uma presença, acredito, de umas 30 pessoas, incluindo vereadores, assessores, o próprio prefeito com toda a sua equipe, enfim, e uma atividade que poderia muito bem ter sido transmitida de forma online. A assessoria do prefeito poderia muito bem ter encaminhado a informação para as redações, mas esse mau exemplo da prefeitura, ele continua seguindo, o que a gente lamenta muito. Afinal de contas, a prefeitura precisa dar o exemplo e aqui em Teresina a gente tem observado que há uma falta de zelo, eu diria, por parte do Poder Executivo Municipal nessas questões simbólicas. O que eu observei ontem, por exemplo, nessa solenidade de assinatura de ordem de serviço para a galeria da Zona Leste, era uma coisa que não deveria jamais acontecer, porque, de fato, o prefeito foi lá assinar um documento e reuniu ali 30 a 40 pessoas num espaço muito pequeno. Hoje também, João Magalhães, nós tivemos a assinatura da ordem de serviço da construção de
63 casas no parque rodoviário. De certa forma, o evento aconteceu em um espaço aberto, mas mais uma vez nós tínhamos uma aglomeração sendo registrada, promovida pela Prefeitura Municipal de Teresina. É um mau exemplo. A Prefeitura pode, mas a população em pequenos encontros familiares não pode? Fica muito difícil nós trabalharmos a questão da conscientização da segurança sanitária se diariamente nós estamos apresentando aqui, através da UDIA TV, maus exemplos praticados pelos nossos governantes. Fica aqui essa reflexão. Não adianta cobrar o povo por algo que você, político, não faz. Vamos para o nosso próximo assunto, porque em mais uma defesa pelo retorno à normalidade das atividades econômicas, o presidente Jair Bolsonaro repetiu na segunda-feira ontem, dia 5 de abril, que, abre aspas, o Brasil precisa voltar a trabalhar. Fecha aspas. O chefe do executivo reiterou o discurso sobre enfrentar o vírus e o desemprego juntos, problemas que classificou como gravíssimos. Abre aspas. Bato na mesma tecla desde março do ano passado. Temos 2 problemas pela frente gravíssimos. Ainda de acordo com a fala de Bolsonaro, ainda o vírus e o desemprego. E também sempre bati na mesma tecla. As medidas para combater o vírus, os seus efeitos colaterais não podem ser mais danosos que o próprio vírus. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Fecha aspas. É uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que eu passo a bola para você, João. Quero seu comentário acerca desta fala de Jair Bolsonaro. Olha, Lívio, a fala do presidente Jair Bolsonaro está dentro de uma concepção pessoal dele. Já estamos aí há mais de um ano na pandemia e o presidente faz questão de deixar claro o que é que ele pensa. Ele continua separando, né, a pandemia, separando a saúde da economia. Para ele, a saúde é uma coisa e a economia é outra. E o que a gente tem observado, todos os especialistas têm dito, é que não se separa saúde de economia. Até porque a gente só vai ter um retorno econômico considerável quando a gente tiver controle da questão sanitária. Então, é óbvio que o presidente quer que o Brasil volte a trabalhar. Todo mundo quer que o Brasil volte a trabalhar, tanto o empresário quanto os trabalhadores e principalmente aquele pai de família que hoje, por não estar indo trabalhar, está tendo dificuldade para colocar o pão na mesa para sua família. Então isso é uma unanimidade, todo mundo quer voltar a trabalhar. Agora, não há cenário para a economia ser retomada num momento em que o número de mortes chega praticamente a 4 mil pessoas por dia. Exatamente por conta disso que cabe ao governo federal entender que não se separa saúde de economia. O Brasil vai voltar a trabalhar quando a gente tiver uma pandemia controlada, quando a gente tiver a proliferação do vírus controlado. E a gente só vai ter esse controle quando a gente tiver, no mínimo, 70% da população vacinada. Não adianta dizer que quer que o Brasil volte a trabalhar. Todo mundo quer que o Brasil volte a trabalhar, todo mundo precisa voltar a trabalhar. Agora, isso só vai ocorrer quando a gente tiver aí um cenário em que 70% da população estiver imunizada. E para que isso ocorra, obviamente, é necessário que a vacina chegue à população. É papel do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, sem dúvida nenhuma, agilizar esse processo. Principalmente o governo federal, porque é ele quem faz a aquisição. O município só vai poder aplicar, obviamente, quando tiver vacina. Aqui em Teresina mesmo, nestes dias, a gente tem observado que os números de vacinação têm sido baixos. Hoje, por exemplo, foi baixo. Mas por quê? Porque não há vacinas. Então, os estados, para mandar vacina para os municípios, também precisam receber lá do governo federal. Então, a fala do presidente fica como se ele não tivesse responsabilidade pela situação atual. Ele está no direito de querer que o Brasil volte a trabalhar, todo mundo quer que isso ocorra, principalmente, volto a dizer, o cidadão, pai de família, mãe de família, que precisa sustentar seus filhos, porque este sim, mais do que os outros, precisa trabalhar. Mas só vai ter um cenário de tranquilidade para voltar ao trabalho quando a gente tiver a população imunizada, e isso é responsabilidade do poder público. Essas frases de efeito fazem muito sentido quando você quer jogar algo para a plateia, quando você quer dizer que, olha, eu quero que todo mundo volte a trabalhar. Isso é muito bom para uma campanha de marketing, mas não traz efeito prático nenhum, porque tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe de família se sentem à vontade para ir voltar ao trabalho, sabendo que corre o risco de levar essa doença para dentro de casa.
É importante destacar também, João Magalhães e queridos telespectadores, que essa fala ela está reforçada por um ponto de dissidência política. Os decretos com medidas restritivas partem principalmente dos governadores e também dos prefeitos municipais. O presidente tem uma política já também desde o início da pandemia de liberação de atividades com a adoção de protocolos sanitários. Existe essa concepção por parte dele e de alguns apoiadores que é possível se ter a plenitude das atividades em funcionamento, desde que com a adoção dos protocolos de segurança, distanciamento, uso do álcool em gel, higiene pessoal, máscara, enfim. O fato é que realmente é necessário se ter uma segurança ainda maior que só vem com a vacina. A vacina que no momento é visada como essa solução para dar segurança para o retorno da normalidade da vida das pessoas ou próximo da normalidade. Mas aí tem esse ponto de embate político, é uma forma de reforçar o conflito com governadores, o conflito com prefeitos, de jogar para a plateia que é a culpa do desemprego que assola muito, que entristece, que tira a qualidade de vida, é de governadores e prefeitos, aí segundo essa linha de raciocínio do presidente Jair Bolsonaro. Isso dificulta a união de esforços que tanto temos defendido, cobrado aqui para a gestão dessa pandemia. Edna, deixa eu só relembrar aqui para o pessoal de casa que nos acompanha pela O Dia TV, a frase que realmente repercutiu ontem de Jair Bolsonaro, presidente brasileiro. Abre aspas. O Brasil precisa voltar a trabalhar, fecha aspas. Observando, Edna, esta frase, todo o contexto de gestão da pandemia do novo coronavírus, você acredita que sim, estamos diante de mais uma frase de impacto que não traz nenhum tipo de resolutividade na prática para a pandemia ou não? Poxa, gente, quem é que quer que o país fique parado? Quem é que quer computar 1.389 mortes em São Paulo, a cidade que é o coração do país, onde todo mundo trabalha demais e trabalha muito e que reflete nos outros estados também? Quem é que quer que o Piauí registre 30 óbitos, esses números todos que eu estou divulgando aqui, tudo em 24 horas? Então, são os últimos números. Ninguém quer isso, mas dentro desses números é que a gente tem que ver. É pontual. Para que esses números reduzam, para que a curva baixe, temos que vacinar em massa. Todos os especialistas que nós conhecemos, estamos falando aqui no nosso meio de comunicação O Dia, na TV O Dia, na rádio, no portal, dizem a mesma coisa. A economia só vai voltar a funcionar depois que a imunização estiver num outro patamar, depois que a vacinação em massa fizer resultado e esses números de espera por leitos de UTIs baixarem também. E temos exemplos de outros países em que isso aconteceu. Então, não tem como separar. E não podemos separar a economia da situação sanitária do país. Então, é uma frase, sim, para jogar para a plateia, é um marketing político, é a politização de um momento triste e preocupante que é a pandemia. Então, sim, eu acho que o presidente da República e todos os outros gestores têm que continuar nesse viés da pesquisa, da ciência. Se ele, que sempre demonstra, né? O nosso presidente demonstra que ele não concorda com algumas medidas, mas que ele sente e que sente com seus ministros e que, enfim, esse plano nacional de vacinação possa ser efetivado e também o plano econômico ele possa caminhar junto, porque uma coisa é relacionada com a outra. Não adianta se a gente não parar essa pandemia, não amenizar, a economia não vai andar, não tem como. Então as medidas têm que ser amarradas, o que a gente precisa é de coordenação e de planejamento. Gente, vamos aqui tentar observar este fato por um outro viés. Nós estamos observando já há um bom tempo, nós tínhamos Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, de certa forma, se contendo, não é? Nós observamos e até inclusive debatemos aqui no Política do Dia, de que de certa forma parecia que o Centrão, as dicas do Centrão estariam entrando em vigor, porque de certa forma Jair Bolsonaro estava adotando uma outra postura. Mas é importante também destacarmos que já está claro, nós temos clara duas questões. A primeira, que é muito clara, que é de conhecimento geral, que não se pode negar.
A vacinação no Brasil está atrasada porque não existem imunizantes suficientes no mercado para cumprir, para dar cabo desta demanda internacional por essas vacinas. Isto é fato. Todos os dias está sendo publicado na imprensa internacional, inclusive, de que as farmacêuticas não estão dando conta de produzir as vacinas no ritmo necessário que o mundo assim exige. Este é um fato 1. Vamos ao fato 2. Nós estamos diante de um governo federal que, na época certa, foi procurado por indústrias farmacêuticas que ofertaram um volume considerável de vacinas e que o governo federal as negou o contrato com empresas importantes como a Pfizer, que no caso ofertou aproximadamente 70 milhões de doses do seu imunizante contra o novo coronavírus. Por que eu estou lembrando essas duas questões? Porque, de certa forma, nós temos que também compreender que Jair Bolsonaro tem reações como essa, de dizer que o Brasil precisa voltar a trabalhar, de que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, que a economia deve voltar a caminhar. Porque, de certa forma, ele está sendo extremamente pressionado por algo que ele não pode dar uma resolução neste exato momento. Os governadores, de certa forma, estão o tempo todo provocando Jair Bolsonaro, estão criticando e o instigando a fazer declarações como essa, sabendo que ele não tem como resolver, visto que o Brasil perdeu o time. Na hora certa, o Brasil não encomendou as vacinas que, de certa forma, eram necessárias para dar uma aceleração nesse processo de imunização. João Magalhães, dito isso, eu quero perguntar para você. Nós estamos diante, infelizmente, de um jogo político muito sujo. Governador acusa o presidente, que de certa forma joga a população contra governadores, de certa forma para um problema que nós não podemos mais dar solução, porque as farmacêuticas não conseguem entregar a tempo os imunizantes, o volume desejado. Infelizmente, o que nós estamos observando, posto em pratos limpos na gestão da pandemia do novo coronavírus no Brasil, é um grande jogo político onde um fala do outro, o sujo falando do mal lavado e, no fim das contas, é a população que fica sem a vacina. João Magalhães? Sem dúvida nenhuma. Essa politização da pandemia, ela ocorreu, infelizmente, desde o primeiro minuto, e aqui no Brasil, a pandemia foi grave em todos os países, os grandes países. Aqui no Brasil, a gente ainda teve mais esse adversário, que foi a politização da pandemia, colocando, inclusive, o governo federal contra governadores, contra prefeitos. Agora, quando isso ocorre, esse cenário que você falou, de um erro estratégico do governo federal na aquisição, no planejamento de aquisição de vacinas, quando ocorre erros, por exemplo, de gastos em governos estaduais, que ocorreu em vários estados aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma também é momento da gente pensar em apurar responsabilidades. Afinal de contas, como você bem disse, a população brasileira é quem está pagando, e pagando um preço alto, com vidas, essa má gestão da pandemia. Então, quando isso ocorre, sem dúvida nenhuma que é preciso, sim, que se apurem responsabilidades. O governo federal cometeu erros estratégicos na gestão da pandemia, mas foram erros de gestão ou foram crimes administrativos? Porque erros de gestão, os outros poderes, principalmente os outros poderes políticos, como o parlamento, está lá exatamente para cumprir o seu papel de fiscalizar as ações do executivo. Ou foram cometidos crimes administrativos. Neste caso, além do parlamento, existem também os outros poderes, o Poder Judiciário, órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que sem dúvida nenhuma estão lá para garantir maior eficiência na aplicação de recursos públicos e garantir também que os outros poderes não façam tudo o que querem. É para isso que existem estes órgãos de controle, os órgãos de fiscalização. Então, se a gente está nesse cenário em que a população paga um preço muito alto por erros, tanto do governo federal quanto de governos estaduais e até do parlamento, a gente, sem dúvida nenhuma, precisa começar também a fazer uma campanha para que se cobrem a responsabilidade de cada um, para que cada um pague pelo erro que cometeu. Afinal de contas, a gente está há 13 meses de uma pandemia, não há, infelizmente, uma previsão de que a gente passe por isso de uma vez por todas. As previsões é de que esse mês de abril ainda seja muito ruim, de números muito ruins. Há uma perspectiva de melhora num prazo de 2 ou 3 meses, mas até lá, sem dúvida nenhuma, muitas tragédias já ocorreram e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, começar a pensar em responsabilizar aqueles que, de fato, cometeram ou erros de gestão ou crimes administrativos. O certo é que colocar panos quentes
em cima dessa politização não vai resolver e nem responsabilizar ninguém. A conversa está ficando boa, Eliezer Rodrigues. Está na hora, está passando da hora de termos uma CPI da pandemia? É possível, desde que se suspeitem de irregularidades. A CPI, que são essas comissões parlamentares de inquérito, sugerem investigações com certo poder de apuração de fatos quando se há suspeita de irregularidades. Nesse sentido, temos observado um trabalho muito incisivo já de praxe da própria Polícia Federal, quando desencadeia aquelas operações em órgãos públicos, porque de fato bilhões foram destinados aos estados em caráter de urgência, em estado de calamidade, para se garantir as estruturas necessárias para assistência à saúde e superação dessa pandemia. Enfim, os órgãos de controle estão trabalhando, o próprio cidadão pode fazer denúncias formalmente, oficialmente, para que as autoridades apurem essas irregularidades. E, de toda forma, queremos sim virar essa página, que tudo isso seja superado o mais rápido possível, que possamos estar imunizados, de volta aos empregos, para que a economia se recupere. Eu vejo, inclusive, uma estratégia política do presidente contando com esta possibilidade de que, veja, a pandemia, ela tende a ser superada à medida que se vacina a população. Agora, a crise econômica não, ela vai demorar mais para ser superada. Então, é como se a página da pandemia virasse, mas da crise econômica não. Nesse intervalo de tempo, eu acredito que esse discurso de acusar governadores vai ser reforçado pelo presidente, já que ele já tem utilizado dessa estratégia no momento. E governadores acusando o presidente também. Edna Maciel, encerro este assunto lhe ouvindo. Pois volto ao que eu disse no início. É grave a politização da pandemia e é grave também que a gente não pense agora e não dê prioridade a questões de gestão, a fazer a coordenação como ela deve fazer, vinda do governo federal, com as medidas que nós já sabemos, as medidas sanitárias ideais e a busca de recursos e a distribuição de recursos. Agora, quanto a nós não termos vacinas hoje, quanto aos insumos estarem faltando hoje, bato na mesma tecla, uso a expressão do presidente. Se nós tivéssemos antes, como vocês citaram, alguns de vocês citaram aí, tivéssemos preocupado antes e aceitado logo de início que estávamos numa pandemia e precisávamos sim logo providenciar vacinação e a prevenção, que à época era apenas essas medidas restritivas, uso de máscara, distanciamento, como a gente começou a intensificar, não estaríamos nessa situação de agora. E realmente, mais para frente, e se não agora, paralelo, vamos ter que buscar sim responsabilizar, porque são vidas e estamos vendo aí 2, 3 pessoas da mesma família morrendo ou ficando doentes e ao nível de pobreza chegando novamente à miserabilidade, pessoas passando fome. Ok, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar de política discutida aqui a nível de estado do Piauí, porque continua indefinido o caminho político que deve ser adotado pelo ex-senador João Vicente Claudino, atual presidente do PTB aqui no estado. Mas há PTBistas que afirmam que o ex-senador analisa um convite feito pelo senador Ciro Nogueira para que João Vicente Claudino seja candidato pelo Progressistas ao governo do estado do Piauí em 2022. Apesar de Ciro já ter colocado o desejo de ser candidato, aliados do senador afirmam que ele abriria mão da disputa em um nome, no caso, na indicação do nome de João Vicente Claudino na disputa pelo Palácio de Karnak. Se isso acontecer, João Vicente deixaria a base aliada do governador Wellington Dias e passaria a liderar a oposição aqui no estado do Piauí. Não há nenhuma definição no momento sobre essa situação. E no próprio PTB, no caso, há, de certa forma, pessoas que afirmam que João Vicente deve continuar na base do governo do estado do Piauí. João Magalhães, João Vicente, candidato pelo PP? Olha, ele o ex-senador João Vicente Claudino, empresário João Vicente Claudino, ele tem uma capacidade de diálogo tão boa com todos os outros líderes políticos que ele fica com essas opções a se fazer. Continuar no governo, aliado ao Wellington Dias, com todo o seu grupo lá, deputado Nerinho, deputada Janaína, ou aderir à oposição para, de repente, virar um candidato
ao governo pela oposição, ou de repente formar um grupo próprio, né, com lideranças ali alternativas, enfim. Isso ocorre muito porque, de fato, ele tem essa capacidade de dialogar, de conversar com todo mundo, e aí tem vários caminhos que ele pode trilhar. E ele também tem essa característica de tomar decisões bem lá na frente. Nós estamos há 1 ano e meio, praticamente, das eleições. É claro que todas os caminhos mais claros, mais reais, começam a acontecer, de fato, no início do ano que vem. O senador João Vicente Claudino, então, tem essas várias opções, ao tempo em que ele é buscado pelo senador Ciro Nogueira para ir para a oposição. Ele também é buscado, sem dúvida nenhuma, pelo Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, e pelo senador Marcelo Castro para continuar no governo. Então, por enquanto ele não se posiciona, enquanto ele não vem a público dizer que realmente pretende ir para a oposição ou não, a gente fica com essas várias opções de caminhos que ele pode trilhar. E como ele tem essa capacidade de diálogo, de conversar com todo mundo, sem dúvida nenhuma, fica até difícil a gente prever para onde ele vai. Quando ele vem a público, ele sempre diz exatamente isso, que está conversando com os amigos, que está ouvindo, enfim. É claro que isso, sem dúvida nenhuma, vai passar ainda por alguns meses, por algumas semanas. Eu, particularmente, entendo que ele não deixa o seu grupo, o PTB, num prazo de 1 mês ou 2 meses. Caso ele vá para a oposição, isso vai ocorrer lá na frente, quando a gente tiver um cenário mais definido. Aliás, eu gostei muito dessa observação feita pelo João Magalhães, de que realmente é o que nós observamos na prática. Nós observamos sempre João Vicente Claudino entrando nessas disputas, se envolvendo em eleições de uma forma bastante tardia. Foi assim nas eleições mais recentes, em 2020, na disputa pelo Palácio da Cidade. Você concorda com isso, que de certa forma este atraso de João Vicente é estratégico, mas também a gente pode observar por um outro viés, esse atraso de João Vicente a se manifestar de como será a participação dele em pleitos importantes, pode de certa forma também beneficiá-lo? Sim, é importante distinguir os seguintes fatos. Toda candidatura, todo projeto político é construído com o tempo. Ele só é revelado, muitas vezes, próximo ao pleito eleitoral. Por quê? Porque mudanças de direcionamentos podem acontecer. Se nós observarmos hoje nos bastidores da política ou até em atos públicos, os atores do cenário político, os possíveis candidatos, estão se movimentando, se reunindo, traçando alianças, buscando apoio, alguns até rompendo, se separando, já sinalizando que estarão em palanques opostos. Enfim, essa é a dinâmica natural da política. Agora, definições concretas, só próximo ano, especialmente dentro do prazo para o registro de candidaturas, aí é que o povo vai conhecer de fato quem serão os candidatos majoritários, os candidatos a cargos proporcionais. Quando se diz assim, fulano de tal ou fulana de tal pode ser candidato a governador, não quer dizer que vá ser de fato, quer dizer que nada impede. É como aqui, ó, por exemplo, o Livre pode ser candidato a governador, nada impede. João Magalhães pode ser candidato, a Edna pode ser candidato, nada impede. Agora, o que vai definir? O que vai definir? A viabilidade. Os candidatos analisam o cenário e outra, agem conforme o resultado de pesquisas. As pesquisas de intenção, de preferência, vão acontecer, ninguém atira no escuro. De acordo com esses dados, pesquisas de trabalho, é que eles vão lançar nomes, que eles vão buscar apoio e realmente formalizar aquilo que querem na disputa eleitoral. Pessoal, eu queria ter mais tempo para conversar com vocês, mas só temos tempo de mais um assunto. Quem puxa aí, Edna, pode ser você? Opa, bem rapidinho, já que vocês falaram de mudanças e bastidores, o vereador Arthur Marinho, esposo da secretária Carla Begé, está cotado aí nos bastidores para assumir a Sejuve, o que causou aí uma certa insatisfação aí da base, algumas pessoas achando já que os Begé já foram bem agraciados, ele que está cotado para essa Secretaria da Juventude aí, onde estava o Pessoim. Então, é uma conversa aí de bastidores que poderá ou não, como o Eliezer estava falando aí dessas questões, né, dependendo do que for tratado e conversado, se concretizar aí nos próximos dias esse anúncio.
A Sejuve é interessante destacarmos e lembrarmos a você de casa que é a Secretaria de Juventude aqui do município de Teresina e que, de certa forma, o seu atual gestor, o Pessoinha, que é filho de doutor Pessoa, ocupa dois cargos. Ele está tanto na Sejuve quanto na ETURB, não é isso, gente? Então, isso, acumulando função. De certa forma, a Sejuve está aí necessitando de uma maior atenção. Eliezer Rodrigues, você acredita que uma base, nós temos aqui, de certa forma, um problema ou uma realidade se repetindo no âmbito municipal, que se repete também em âmbito estadual. Nós temos a base de apoio de sustentação ao governo Wellington Dias, enorme, uma base gigante, cheia de partidos políticos. E no município, aqui na capital do estado do Piauí, nós rumamos para uma situação muito parecida. Agradar a todos é super difícil. E temos nesse contexto aqui um secretário, um gestor público em duas pastas. Como é que você vê essa possibilidade da chegada do nome de Arthur Marinho, esposo de Carla Begé, atual secretário municipal de Políticas para as Mulheres, na Sejuve? A base, de certa forma, aqueles que estão mais envolvidos com a política diária, não devem estar muito satisfeitos com isso, não. Não, até porque a própria secretária Carla Begé já ocupa uma posição de primeiro escalão na Prefeitura de Teresina. Seria um acúmulo desproporcional. Claro, o nome cotado, Arthur, não é verdade? Arthur Marinho, ele tem todas as condições, pode se licenciar do cargo de vereador lá do município de Lagoa do Piauí para ter essa função aqui na capital Teresina, mas é necessário dar mais espaços, até porque o doutor Pessoa, ele tem atraído nomes que até então eram da oposição ou ditos independentes para a sua base. Posso citar aqui dois partidos, PSL e Democratas. Cada um tem 2 vereadores, o prefeito tem chamado para dialogar e é natural que se cedam alguns espaços para a acomodação desses aliados políticos. Isso força realmente uma divisão mais democrática, digamos assim, entre a base aliada, para que todos tenham seu espaço para atuação, a sua capacidade de dar esse retorno à base política para garantir sucesso em eleições futuras. Então, julgo como desproporcional, não contra a pessoa, mas pela situação política, a nomeação desse jovem para uma posição no primeiro escalão da prefeitura no momento. E o seu julgamento, João Magalhães? Olha, na mesma linha aí do Eliezer, eu acho que o doutor Pessoa tem dado muito espaço para quem tem pouco voto. Aí, grave. Matemática. É um dos itens que tem prejudicado o diálogo lá do Poder Executivo com os vereadores. Eu acho que se a gente for ouvir lá os vereadores sobre essas indicações, com certeza a gente vai entender um pouco por que a Câmara Municipal tem feito corpo mole para aprovar algumas propostas lá do Executivo. É claro que cabe aos vereadores indicar o secretariado? Não, o secretariado é vinculado ao Poder Executivo, constitucionalmente do poder, da prerrogativa do doutor Pessoa indicar os seus secretários. Claro. Mas a gente sabe como é que funciona o jogo político e eu acredito que à medida em que ele vai preenchendo a prefeitura de pessoas que como falou o Eliezer, nada contra as indicações pessoais, claro. Analisando do ponto de vista político. À medida em que pessoas sem uma grande estrutura político-partidária vão ocupando espaços, obviamente que vai sobrando menos cargos para quem de fato tem uma influência maior, no caso são os vereadores, porque são eles lá que vão votar os projetos. Eu acho que o doutor Pessoa, sem dúvida nenhuma, pode estar cometendo um equívoco ao conceder tanto espaço para quem não tem voto e não demonstrou ainda uma grande capacidade de articulação com o poder legislativo.